encorajamento ou encorajar, capítulo 3 aqui, do livro Seja um Supervisor de Células Eficazes. Nesse primeiro momento da aula, não vou usar o livro, a gente vai usar só a Bíblia mesmo, e depois, no segundo momento, a gente vai estar usando aí o livro para nos ajudar também, ok? Mas já deixa aberto aí na página 37 do livro, para a gente poder caminhar um pouquinho. Melhor, página 38, ok? Então, vamos falar sobre encorajamento. Talvez a maioria de vocês aqui já tenha passado por uma experiência de precisar de encorajamento ou de precisar encorajar alguém. Sim ou não? Quem aqui já precisou encorajar alguém? Levanta a mão aí, eu quero ver. Quem aqui já passou pelo momento, pela situação de precisar de encorajamento? Levanta a mão. Amém. Então, todo líder em algum momento ele vai precisar de encorajamento. Eu separei alguns exemplos aqui bíblicos de pessoas que precisaram de encorajamento. Eu gostaria de compartilhar antes da gente entrar no capítulo do livro aí, ok? Então, de todos os grandes líderes que a gente vê na Bíblia, muitos deles precisaram de encorajamento. E o primeiro que eu separei aqui foi um líder chamado Josué, que todo mundo aí conhece, né? Eu gostaria de ler com você Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. E a gente vai ver aí Josué sendo encorajado pelo próprio Deus para a missão que ele tinha a realizar, ok? Josué 1, 6 e 7. Como eu fico com uma mão só aqui, eu vou pedir para o pessoal já ir abrindo aí nos outros versículos, que ajuda a gente a caminhar mais rápido, tá bom? Então quem puder depois aí já abra em 1 Reis 19, do 9 ao 18, tá bom? Então vamos lá, Josué 1, 6 e 7 diz assim: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. E assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Amém? Josué então se vê numa situação onde ele tem que liderar um povo grandemente numeroso, depois da morte de um grande líder, né? Talvez aqui o maior líder, o maior profeta do Antigo Testamento, e agora, depois da morte de Moisés, ele assume essa grande tarefa, e com certeza ele estava com medo, ansioso, preocupado, quem sabe pensando que não ia conseguir, que não ia dar conta de uma tarefa tão grande. E o próprio Deus, ele vem ao encontro de Josué e dá uma palavra de encorajamento para Josué e diz: seja forte e corajoso. E no 7, mais uma vez ele diz: seja somente forte e muito corajoso. E Deus fala para ele ali que ele iria cumprir a missão que Deus tinha colocado para ele realizar. Amém? O segundo exemplo aqui é o exemplo de Elias. Elias também precisou de encorajamento. Vamos ler aí 1 Reis 19, do 9 ao 18. Quem puder ler em voz alta, pode ficar de pé e ler em voz alta para a gente, ok? Depois, quem puder abrir em Marcos 14, 32 ao 42, também pode abrir. Quem encontrou Elias, pode abrir já e falar, tá bom? Primeira Reis 19, do 9 ao 18. Isso. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo,
derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com uma capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da sua espada de Aziel será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Amém? A gente vê aí a história de Elias. Ele, depois de uma grande batalha e uma grande vitória, vamos dizer assim, né? Depois do episódio lá do fogo que consome o holocausto ali diante dos profetas de Baal, diante dos demais profetas que tinham ali, sacerdotes de outros deuses ali pagãos. Depois daquela grande vitória, ele recebe uma afronta, ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel, e ele foge, e ele permanece fugido durante algum tempo, e agora ele está aqui escondido numa caverna, e Deus pergunta para ele: O que está fazendo aí, Elias? Deus pergunta para ele pelo menos 2 vezes, né? O que fazes aí? Né? O que você está fazendo aí? E aí Elias resmunga ali, ele fala: aí, mas só sobrou eu, né? Eu tenho te servido, tenho te buscado, eu tenho sido fiel, e só tem acontecido coisas ruins e tal, e olha o que eu estou passando, olha a minha dificuldade. E ele achava que só tinha sobrado ele, mas Deus encoraja ele, Deus dá a ele uma direção, Deus dá a ele um propósito, Deus dá para ele os novos passos que ele tinha que seguir ali, e diz para ele: não está só você, mais de 7.000 aí, né, ainda não dobraram também os seus joelhos a Baal, não o servem, e você vai ter uma grande obra ainda para realizar, não acabou aqui ainda não. E Elias estava assim todo deprimido, né, todo para baixo, precisando de um apoio. Eu coloquei aqui também um outro exemplo do próprio Jesus lá no jardim do Getsemane. Quem pode ler para a gente aí? Marcos 14, 32 ao 41 ou ao 42. Alguém pode ler? 14, do 32 ao 41. Quem achou Marcos pode ler, por favor? Leia aí em voz alta para a gente. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegaram, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar.
E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupar aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Faça de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém? O próprio Jesus, ele passou por um momento tão doloroso, tão difícil, que até ele aqui, eu acredito que precisava de encorajamento. Ele vai até aquele jardim orar junto com seus principais discípulos ali, seria, vamos dizer, a sua equipe mais íntima, e o texto vai dizer que a sua alma estava profundamente abatida até a morte, né? E ele ali orando, se entregando, pedindo a Deus que, se possível, passasse, né, aquele cálice dele, para que ele não passasse por aquela situação. E ele esperava um apoio ali, ele esperava que os seus discípulos estivessem com ele naquela missão ali, que estivesse apoiando ele ali. Eu penso que quando ele volta para vê-los orando, eu acredito que ele esperava encontrá-los orando, e até ele queria ouvir o que eles estavam orando, pensando assim: eu não estou sozinho, eles estão aqui comigo, me ajudando, estão me apoiando nessa hora difícil. Mas aí ele volta, quando ele vai orar para os discípulos, estava todo mundo dormindo, né? E ele fica decepcionado, né? Poxa vida, nenhuma hora vocês conseguem orar comigo, está vendo que eu estou passando por um momento difícil aqui, me ajudem, né? Ora comigo. E aí ele pede para eles orarem, vai mais adiante orar sozinho de novo. Quando ele volta, esperando ali os discípulos estar orando com ele, nada, está todo mundo dormindo de novo, né? E por isso, por 3 vezes isso acontece. Jesus não encontra o apoio que ele precisava deles ali, mas eu acredito que Jesus estava buscando nesse momento ali uma fonte de encorajamento para esse momento tão doloroso e difícil que ele ia passar. O apóstolo Pedro vai precisar de encorajamento também logo no final aí do ministério de Jesus, depois da sua ressurreição. Eu vou ler aqui com vocês em João 21, do 15 ao 23. Quem puder já abrir aí em Atos 9, 26 a 30 e Atos 12, 22 a 26, já vai abrir, tá bom? Eu vou ler aqui João 21, do 15 ao 23. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. E Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. A gente sabe que no final do ministério de Jesus, Pedro passa por uma situação difícil, onde ele nega Jesus por 3 vezes, onde ele chega a dizer que nunca tinha conhecido Jesus. Ele chega a afirmar isso, né? Não, eu nunca o conheci, eu não sei quem é essa pessoa. E ele fica profundamente abatido, triste. Ele deixa de lado tudo que ele estava fazendo, ele abre mão do ministério ali por um tempo e ele volta a pescar. Ele volta
para a sua velha atividade, para a sua velha vida, e leva todo mundo com ele, né? Vamos pescar, vai os discípulos, todo mundo pescar. E aí Jesus, depois da ressurreição, vai encontrá-los nessa situação, pescando. E aí Jesus, nesse encontro com Pedro, ele reanima a Pedro, e ele faz essa pergunta, na verdade, querendo mostrar para Pedro o quanto ele era importante. E ele pergunta: você me ama? E ele diz: eu te amo, Senhor. Ele fala: então, se você me ama, me prova que você me ama. Sabe como é que você vai me provar que me ama? Se você cuidar das minhas ovelhas, se você se dedicar a elas, se você alimentá-las. No final ele vai dizer da dificuldade que Pedro passaria no final do seu ministério, né? Da forma que ele iria morrer, mas ele diz: siga-me. Ele dá essa palavra de encorajamento para Pedro: siga-me. Vamos lá, Pedro. Você precisa encorajar os seus irmãos, você precisa alimentar os seus irmãos, você precisa conduzir os seus irmãos, você é forte. E o apóstolo Paulo, vejo também aqui em Atos 9, precisando de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de uma pessoa que estivesse ao seu lado no seu ministério. Abra aí em Atos 9, 26 a 30, depois Atos 12, 22 a 26. Quem pode ler para a gente Atos 9, 26 a 30? Quando vocês vão achando aí, eu vou comentando aqui. Paulo, após a sua conversão, muitos não acreditavam que ele verdadeiramente tinha se convertido. Muitos achavam que ele estava fingindo, que era perigoso entrar em contato com ele. Então, quando Paulo chega em Jerusalém e ele quer conhecer os apóstolos, vários irmãos não queriam deixar que os apóstolos tivessem contato com Paulo. Então Barnabé, ele chega junto, ele se apresenta ali aos apóstolos e leva Paulo até eles, como uma testemunha, dizendo que verdadeiramente Paulo era um cristão convertido agora, e que ele era um servo de Deus. E Barnabé é usado para introduzir Paulo no contexto ali dos apóstolos. E logo depois, pela perseguição ali em Jerusalém ao apóstolo Paulo, os judeus queriam matá-lo, ele é mandado embora de Jerusalém. Os apóstolos pedem que ele volte para Tarso, e ele volta para Tarso, sua cidade natal, que parece que por um tempo ele fica meio abandonado lá, né? Meio esquecido, ninguém mais se lembra de Paulo. Paulo está lá em Tarso, quietinho na dele, né? E ele não é citado durante algum tempo. Depois o Barnabé, ele é enviado para a igreja de Antioquia, para ser talvez um líder ou pastor dessa igreja, alguém que conduzisse essa igreja. E Barnabé, mais uma vez, ele vai atrás de Paulo. E aí ele vai até a cidade de Tarso, encontrar Paulo, e traz Paulo para ser o seu ajudador, para ser aquele que estava com ele trabalhando aqui no ministério lá em Antioquia. Vamos ler aí, quem achou? Levanta, por favor, e lê em voz alta, tá? Atos 9, 26 a 30, depois Atos 12, 22 a 26. Vamos lá, gente, sem demora. Lê alto. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar os discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os inimigos, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém? Então, se o Atos 12, por favor, agora, Atos 12, 22 a 26, quem pode ler para a gente, bem alto?
Eu acho que tá no lugar errado. Espera aí. É o 11, 22, por favor. Eu falei 12, 22. 11, 22, tá bom? 11, 22 a 26. Amém? Então aqui na minha versão diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi a Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, se não fosse Barnabé, talvez aqui na vida e no ministério de Paulo, quem seria Paulo? A gente não sabe. Talvez ele não seria tão conhecido, tão usado quanto foi, mas ele precisou de alguém que o encorajasse. Primeiro, lá no começo do ministério, você vê aqui Paulo recebendo o apoio de Barnabé, levando ele até os apóstolos, confirmando o testemunho dele, ali, quem sabe, usando da autoridade que ele tinha, do envolvimento que ele tinha, da intimidade que ele tinha com os apóstolos, para introduzir Paulo nesse contexto. Ninguém confiava nele, os discípulos não acreditavam nele. Barnabé foi lá e disse assim: não, eu estou com ele, a palavra dele é verdadeira, o testemunho dele é verdadeiro. Ele pagou o preço ali pela vida de Paulo, e depois também foi atrás de Paulo e buscou Paulo para trabalhar com ele. Paulo faz o mesmo com Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, do 11 a 16. Vamos ler aí? Timóteo e o encorajamento de Paulo na vida de Timóteo. 1 Timóteo 4, do 11 a 16. Vou ler aqui, tá bom? Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo de todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Paulo dá aqui um encorajamento a Timóteo e diz para ele que ninguém despreze a sua mocidade. Não deixe que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. E diz para ele: olha, não descuide do dom que há em ti, que você recebeu pela imposição de mãos. Quem sabe o que estava passando aqui na cabeça de Timóteo nesse momento? Quem sabe o que ele estava enfrentando nesse momento naquela igreja? E Paulo vai dizer aqui: até a minha chegada. Ou seja, Paulo estava pensando já em ir visitar, lá no local daquela igreja, para ver o que estava acontecendo, talvez para resolver alguma situação. E Timóteo, um jovem pastor nesse momento agora, talvez estava num momento crítico ali. Se você ver o contexto da carta, você vai ver Paulo falando sobre falsas doutrinas, falsos profetas e falsos mestres. Vai falar sobre várias coisas acontecendo ali naquele contexto. E aí ele fala para Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém despreze a sua juventude. Não descuide do dom que você recebeu. Talvez as pessoas estejam olhando para você e pensando assim: quem é esse menino aí para resolver esses problemas? Quem é essa pessoa aí para dar conta do recado? Mas Paulo está dizendo para ele: você consegue.
não despreze o dom que há em ti. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos para a gente perceber o quanto na nossa vida como líderes a gente às vezes precisa de encorajamento. Como vários líderes grandes, que fizeram grandes coisas na palavra, precisaram de encorajamento. Eu gostaria de compartilhar aqui rapidinho, daqui a pouco eu quero ouvir vocês também, alguns exemplos de encorajamento na minha própria vida. Alguns momentos em que eu precisei muito de encorajamento. Se não fosse esse encorajamento, talvez eu não estaria hoje pastoreando aqui. O primeiro deles foi quando eu fui expulso do seminário. Eu tinha 19, 20, acho que eu tinha 20 anos. Fui para o seminário interno com 18 anos e com 20 anos a gente foi expulso do seminário. E naquele momento eu pensei em desistir, né? Eu disse assim, eu não quero mais isso, né? No meu entendimento, eu tinha sido injustiçado. No meu entendimento, as pessoas tinham me maltratado, tinham me caluniado, tinham jogado a minha reputação na lama. E eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero continuar. E o pastor Carlos Alberto Pinheiro já veio aqui algumas vezes. Ele falou assim, não, mas eu acredito no seu chamado, eu acredito no trabalho que você está fazendo, e continue. Ele me incentivou, ele me apoiou. E naquele momento eu deixei a casa dos meus pais e fui morar na casa dele, né? E fui continuar trabalhando ali na igreja que eu estava trabalhando. Durante 1 ano e meio eu fiquei trabalhando ali. Meu pai morava em São Paulo e eu fui para Santos morar juntamente com ele e sua família ali, para poder continuar o trabalho do ministério, né? Deixando de ser seminarista, mas mesmo assim continuando a trabalhar naquela igreja que eu já tinha começado a trabalhar ali como seminarista, né? Eu já estava trabalhando ali naquela igreja há alguns meses. E mesmo deixando de ser seminarista agora, ele falou assim, não, continua trabalhando, continua fazendo o que você está fazendo. E ali foi o primeiro momento assim, que, ministerialmente falando, vamos dizer, né, eu precisei de grande encorajamento. E ali eu continuei trabalhando naquela igreja até o momento em que eu e a Alessandra nos casamos. Depois que eu me casei, a Alessandra voltou a fazer o seminário lá em Baiti, no Paraná. E eu estava meio relutante com essa questão, né? Ela voltou, fez 1 ano, e eu não fiz. Só depois, no 2º ano, que eu resolvi voltar a estudar. E eu queria terminar o seminário só por terminar, mas eu não queria ingressar no ministério pastoral. E eu lembro que eu passei alguns anos assim, trabalhando na igreja, envolvido em várias coisas na igreja, ministério de louvor, ministério de jovens, junta diaconal e tal, mas não queria mais ser pastor, não queria ingressar no ministério. E eu lembro que um dia eu fui para um congresso regional de jovens lá em, deixa eu ver se eu lembro a cidade, uma cidade do interior de São Paulo ali, você lembra? Não, né? Não lembro agora. Uma cidade pequena aqui em São Paulo, ali fizeram um congresso regional de jovens. E naquele dia o bispo Simvaldo tinha vindo da região europeia e ele estava lá no congresso para ministrar uma palavra. E ele tinha sido o nosso diretor no seminário, no primeiro ano de seminário que a gente teve lá. Ele foi o nosso diretor. Depois, no 2º ano, houve uma mudança de diretoria e ele foi ser bispo lá em Portugal, e aí não foi mais o diretor do seminário. E quando ele me encontrou ali, por acaso, assim, não tinha nada combinado, aí um dia eu estava almoçando, acho que foram 3 ou 4 dias de congresso, eu estava almoçando e ele veio e sentou na minha mesa. Estava só eu sentado comendo sozinho. Eu já era casado com a Alessandra, mas ela não foi nesse evento, se eu não me engano. Não lembro exato se ela foi ou não, acho que ela não foi. E ele sentou comigo e começou a perguntar, e aí, como é que estão as coisas, como é que está o ministério, como é que está isso, como é que é aquilo. Eu falei assim, não quero mais saber esse negócio de ministério pastoral, não. E comecei a contar ali para ele como é que estavam sendo as coisas e tal. E naquele dia ele me encorajou assim, de uma maneira bastante profunda e falou várias coisas ali, de quanto ele acreditava no meu ministério, de quanto ele acreditava no que Deus queria fazer na minha vida. E ele falou assim, se você aceitar,
estou precisando de alguém como você lá em Portugal. E eu quero que você vá para lá para trabalhar comigo. E eu voltei para casa pensando naquilo e orando. Eu conversei com a Alessandra, a gente decidiu aceitar a proposta. E a gente foi, eu vim aqui para o Rio de Janeiro depois de uns 4 meses ou 5 meses dessa conversa. E eu conversei com ele e com outro bispo a respeito dessa questão. Eu nem era aspirante ainda, não era colaborador, não era nada, só tinha concluído meu seminário lá, né? E eu aceitei a proposta e a gente iria para Portugal. E aí, poucos meses depois, acho que 2 ou 3 meses depois de a gente ter essa conversa aqui no Rio, aí a Alessandra descobriu que estava grávida da Sofia, nossa primeira menina, né? E aí a gente comunicou a eles, eu estava disposto a ir sozinho, ficar um tempo lá até que o bebê nascesse e tal, e depois a gente poder ir com a Alessandra já com a Sofia nascida, mas eles preferiram naquele momento não fazer isso, e que a gente ficasse aqui, questão de ser primeiro filho e tal, ficasse com a família, e a gente não foi. Mas aquilo reviveu, né, a questão do ministério no meu coração, na minha mente. E aí, logo em seguida, no outro ano, houve um concílio, né, e ele foi transferido lá para o sul, né? O bispo Simvaldo deixou de estar na região europeia e veio para o sul, para a região, para a 5ª região. E lá então ele falou assim, já que você não foi para Portugal para trabalhar comigo, você vai trabalhar comigo aqui no sul. E aí comecei a ingressar novamente no ministério, e aí eu fui a colaborador, depois aspirante, assim por diante. Nesse ínterim, algumas coisas foram acontecendo, e tem uma outra pessoa importante aqui também, foi o pastor Rogério Pereira. Hoje ele é pastor da Central de Petrópolis, ali, não sei se alguém conhece ele aqui, pastor Rogério Pereira. Ele foi pastor lá de Joinville, ele era pastor de Joinville nessa época, e hoje ele está aqui pertinho da gente, né? Quando eu tive, desde a adolescência, um problema muito sério com questão de pornografia, e eu lutava muito com isso. E quando, um pouco antes de eu ir para o seminário interno, eu tinha conseguido me livrar, de certa forma, desse problema. E eu fui para o seminário, todo aquele período do seminário e tal, eu consegui me manter sem ter recaídas. Eu fiquei mais de quase 2 anos e meio sem ter nenhuma recaída com a questão da pornografia. E depois que eu fui expulso do seminário, parece que aquilo ali foi uma frustração, algo tão grande, que fez eu voltar de novo a cair nessa questão. Eu não conseguia vencer isso. Eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ter recaído, e depois caía de novo, não conseguia vencer isso. Isso foi por muito tempo. E isso era uma das coisas que eu tinha barreira para poder assumir por completo a questão do ministério pastoral. Eu conversava sem reservas com os líderes, meus líderes, no caso, né, pastores, OSD, etc., sobre essa questão. O próprio bispo, cheguei a conversar algumas vezes, e eu falava assim, olha, eu não estou conseguindo me libertar disso, então eu não posso assumir o ministério pastoral. E uma das pessoas que me ajudou muito a resolver isso e a me curar disso foi o pastor Rogério. E eu lembro que eu procurei ele uma vez, e eu sentei com ele para conversar, e ali ele conversou muito comigo, me ouviu, me aconselhou, e ele ficou durante um tempo me aconselhando e me incentivando a não parar e continuar lutando e continuar perseverando, que Deus iria me dar vitória sobre aquele problema. E se não fosse ele naquele momento, eu não teria continuado, eu teria desistido. E ele fez ver algumas coisas que eu não conseguia ver no momento, em que eu só conseguia olhar para o meu erro, mas eu não conseguia olhar para as coisas que Deus estava fazendo através de mim, apesar dos meus erros. Então, e ele conseguiu me fazer ver isso. Então eu continuei lutando, continuei trabalhando, né? E assim eu fiquei 1 ano de colaborador, 2 anos de aspirante, depois eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu fui lá para Curitiba, né, pastorear em Santa Felicidade no meu primeiro ano de consagração. E ao chegar lá, uma igreja de
85 membros mais ou menos, mais os congregados, tinha umas 120 pessoas, né? E a gente chegou lá e ao chegar lá, a igreja se dissolveu. O pastor anterior tinha ficado lá 4 anos, resolveu sair da denominação, fundar uma igreja para ele na nossa rua, 300 metros da nossa igreja, e ele levou todo mundo com ele. Ficou 9 irmãos na igreja, só 9 irmãos. 9 irmãos que moravam muito longe da igreja, eles só vinham na igreja no domingo, durante a semana não vinha ninguém. E foi uma situação bem complexa, porque nem o bispo, nem o SD não sabiam se eles iam continuar com aquela igreja ou não, se eles iriam permanecer com a igreja, se eles iriam fechar a igreja. Então assim, nos primeiros meses eles falavam assim, faz o seguinte, não aluga a casa, né? Porque nós vamos decidir aí, vamos ver se vai ter reação, se não tiver reação da igreja, a gente manda vocês para outro lugar e fecha essa igreja. E manda esses 9 irmãos para outra igreja wesleyana próxima. E aí a gente não podia alugar a casa, e nossa casa em Baiti continuava, entre aspas, alugada com as nossas coisas lá. E eu em Curitiba sozinho, a Alessandra tinha acabado de ganhar a Elisa, e ela estava com a minha sogra lá em Baiti, e eu sozinho lá em Curitiba, e foi um momento muito complexo. Aí depois a gente conseguiu trazer, depois de uns 2 meses, a Alessandra e a Sofia e a Elisa. E nisso a gente ainda não tinha casa, né? E aí a gente foi morar por um tempo na casa de um irmão, que a gente precisou devolver uma casa de aluguel que tinha na igreja. A igreja tinha uma casa de aluguel, igual a gente vai ter aquele salão agora, né? A igreja era aqui, e na frente tinha uma casa, e essa casa da frente era alugada para a igreja. Como eu tive que devolver a casa, porque não tinha recurso financeiro para continuar pagando aluguel, aí a gente não tinha onde ficar. Aí a gente teve que morar na casa de uma pessoa, por um tempo, um presbítero lá de outra igreja wesleyana. A gente morou na casa deles alguns dias, eu não lembro quanto tempo, amor. Uns 20 dias ou um mês, por aí. Aí depois disso, ainda sem poder alugar a casa, porque eles ainda não decidiam se a gente alugava a casa ou não, aí a gente foi morar na casa do SD, por mais alguns dias, quase um mês também. A gente fica de um lado para o outro, joga para um lado, joga para o outro, e a igreja não reage. E ali foi um momento de precisar de muito encorajamento, porque cada semana, né, a gente passava a semana toda sem ver ninguém assim, né, aparecer nos cultos, nas coisas da igreja. Né? A semana inteira era só eu, a Alessandra e a Sofia e a Elisa na igreja, e só no domingo apareciam os 9 irmãos lá, e a gente passava, né, os 2 cultos da semana sozinho, eu, a Alessandra e as crianças fazendo culto sozinho lá, e nenhuma viva alma aparecia. E naquela época o pastor Almigo lá, que era o meu SD na época, hoje ele está aqui no Rio também, ali na central de Petrópolis também, por incrível que pareça, né? Os 2 pastores aqui estão na central de Petrópolis, o pastor Rogério e o pastor Almigo. E ele era meu SD na época, e a gente ficou na casa dele esse período. Foi um momento de encorajamento ali, porque facilmente eu poderia ter desistido, né? A gente deixou muita coisa em Baiti, né? Eu deixei meu emprego, a Alessandra deixou dela, e a gente ali em Curitiba sem ganhar um tostão. A gente ficou 6 meses sem ganhar um tostão da igreja, sem salário algum, né? Depois de 6 meses, no 7º mês a gente passou a ganhar R$700 por mês até o final do ano. E a gente ficava pensando, Deus, será que vale a pena, né? E foi muito difícil, mas através do encorajamento ali do meu SD me apoiando e tal, eu consegui resistir aquilo ali. Depois, no final do ano, a gente foi transferido aqui para Mantiqueira, né? Eu fiquei 2 anos ali em Mantiqueira, na central de Mantiqueira, e não foi um momento fácil também. A gente já vinha dessa situação complexa, né? De ter ficado um ano em Curitiba ali e ter sido um ano muito difícil, né? No segundo semestre daquele primeiro ano, a gente conseguiu fazer a igreja reagir, fazer a igreja ganhar um novo rumo, ganhar um novo corpo, e agora ela estava criando forma, vamos dizer assim. A gente estava agora empolgado, né? Agora estava empolgado, estava vendo resultados, estava vendo a igreja começar a crescer. Os nossos cultos de domingo já tinha 40, 50 pessoas,
E a gente ali animado com aquilo, aí veio essa questão dessa mudança. Também veio entre aspas, uma proposta que aparentemente seria algo muito bom, e no final das contas não foi aquilo que disseram que ia acontecer. Essa proposta ou essa promessa não foi realizada. A gente veio para cá pensando que era uma coisa e na verdade aconteceu outra, não era exatamente o que a gente estava esperando. Isso gerou uma frustração muito grande, né? A gente chegou aqui financeiramente, vamos dizer, quebrados, né? Financeiramente totalmente quebrado, e aí chegamos aqui para ganhar um salário muito baixo também naquele primeiro ano. Isso deixou a nossa situação financeira ainda mais complicada ainda. Então assim, estava numa situação muito complexa, e isso foi me gerando assim um período de frustração, né, de ansiedade, de talvez até um pouco de, esqueci a palavra agora, essa doença que todo mundo fala hoje em dia, que é depressão, né? Comecei a entrar num estado de depressão. E até conversando com a psicóloga na época, ela falou para mim: você já está no início de crise do pânico. Se você não fizer alguma coisa agora para sair dessa situação, você corre o risco de entrar numa depressão severa, e isso vai ser muito ruim. E nesse momento ali, né, eu fui até o bispo Caleb na época e contei para ele toda a situação que estava acontecendo, desde a questão de Curitiba, né, já vinha aquela coisa, vinha crescendo, e falei para ele tudo que estava passando ali, das situações que estavam difíceis de ser resolvidas, e problemas ali também entre a questão da liderança ali da igreja. E o bispo Caleb, ele foi muito solícito comigo, ele foi muito, como posso dizer, se a palavra também aqui, uma palavra solidária, né? E eu falei claramente para ele assim, que eu não tinha certeza naquele momento se eu queria continuar, pastoreando, ou se eu iria dar um tempo. E ele falou para mim: não, mas eu acredito no seu chamado, acredito no seu ministério, eu não quero que você pare, né? E ele foi me incentivando ali, me motivando. Ele falou: fica paciente até o final do ano, espera até o final do ano, que no final do ano a gente vai tomar uma providência, alguma coisa vai ser mudada e as coisas vão mudar. Eu fui ali segurando a onda, né, suportando a situação até chegar ao final do ano, para que a gente pudesse vencer aquela situação. E isso aqui são apenas exemplos assim para mostrar para vocês como que todo líder ele vai passar por momentos difíceis, onde ele vai precisar de apoio e vai precisar de encorajamento, né? Se eu não tivesse pessoas ao longo da minha caminhada que tivessem me encorajado, que tivessem me dado apoio no momento que eu precisei, quem sabe eu não estaria aqui hoje, né? E para cada um de vocês isso precisa ficar claro, que momentos difíceis vão vir, momentos difíceis vão acontecer, momentos difíceis vocês vão passar, mas vocês precisam manter o foco e encontrar pessoas que vão ajudar vocês a continuar caminhando, a continuar lutando. E a grande questão é, quando vocês estiverem em contato com pessoas da sua liderança, abaixo de você, que precisarem de encorajamento, como vocês vão lidar com essa situação? Porque muitas vezes a gente, no momento de dificuldade, a gente quer ser encorajado, mas no momento que a gente tem alguém diante de nós que precisa de encorajamento, às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa, né? Às vezes a gente só quer talvez cobrar, né? E não entende a situação real que a pessoa está passando. Então assim, eu queria alertar vocês quanto a isso. Os líderes que estão abaixo de vocês, os liderados de vocês, em algum momento talvez eles vão passar por momentos de crise, por momentos de ansiedade, por momentos de depressão, por momentos de estresse, por momentos de dificuldade financeira, por momentos de dificuldade na saúde, por momentos de dificuldade na família.
no momento de dificuldade, com um pecado que ele não está conseguindo vencer, como vocês vão lidar com isso? Como vocês vão trabalhar essa situação na vida do seu liderado? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Se colocar no lugar da pessoa, mostrar para ela o valor que ela tem, mostrar para ela o quanto ela pode, mostrar para ela o quanto ela é capaz, mostrar para ela quais são as qualidades que ela tem, que ela pode colocar em prática, que ela pode vencer aqui. Por último aqui, nessa introdução aqui, sem mexer no livro ainda, uma das coisas que eu costumo fazer para me manter encorajado é sempre estar lendo a Bíblia, lendo livros, né, que possam me encorajar, e sempre estar ouvindo pessoas que são pessoas que eu admiro, que eu respeito, pessoas que eu entendo que são referências para mim. Então toda semana eu tenho o hábito ou de estar lendo, né, alguma coisa, um livro, a própria Bíblia, ou estar ouvindo mensagens de pessoas que me encorajam, pessoas que me inspiram, pessoas que eu admiro de alguma maneira, e essas pessoas servem de encorajamento para mim. Porque na maioria das vezes, ninguém chega para mim para me dar um encorajamento, pelo contrário. A gente recebe muita crítica e pedrada, encorajamento é pouco. Então assim, o líder, ele precisa buscar se auto-encorajar, se auto-motivar. Então, quando eu ouço, né, essas pregações, quando eu leio livros, quando eu leio a Bíblia, eu estou alimentando a minha própria alma, eu estou encorajando a mim mesmo, eu estou motivando a mim mesmo, porque se eu ficar esperando alguém de fora vir falar para mim, vai pastor, né? Vai, continua pastor, você está fazendo um bom trabalho assim, vai lá e tal. É difícil, porque as pessoas não vêm, a maioria das vezes, dá uma palavra de encorajamento. Então, você como líder, como supervisor principalmente, nem sempre vai aparecer alguém para te dar uma palavra de encorajamento. A maioria das vezes é mais fácil aparecer alguém para te dar uma palavra de desânimo, para te dar uma palavra de crítica, para te dar uma palavra ruim. Mas você precisa buscar se encorajar, você precisa buscar meios de se sentir encorajado, né? Se sentir motivado, se sentir desafiado a fazer algo melhor, a fazer algo mais produtivo, a fazer algo mais relevante. Amém? Então assim, nesse momento eu gostaria de dar oportunidade para 2 pessoas, pelo menos, e gostaria de compartilhar uma situação, um episódio